A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo aí. Hoje o assunto é o estudo vai ser muito profundo, de muita profundidade. Já começo dando uma ressalva aqui que aqueles que estudam profundamente, com mais profundidade, e quando eu falo de estudo bíblicos aqui, eu não estou falando de religiosos, tá? Porque a religião, a gente que já saiu desse sistema, a gente entende que a religião ela limita o conhecimento, porque entre os dogmas das denominações, quando você está fora da religião, você entende, compreende as escrituras pura e genuinamente, sem dogma humano nem religioso. Você vai para o evangelho puro, sem intervenções de religiosidade, entendeu? Então, quando eu falo de estudo profundo, eu não estou falando de líderes religiosos que estudam as escrituras, porque lembrando que o diabo também conhece da Bíblia, mas ele da palavra ele não obedece. Lembrando que os falsos profetas estão aí enganando e ele conhece das escrituras, só que eles distorcem para enganar. Então não é só a pessoa ter o conhecimento, saber de Gênesis e Apocalipse, se ela não aplica na vida dela. Se ela usa a verdade para manipular e para enganar as pessoas. É você usar de maneira genuína, entendeu? Então, a gente, o Senhor, quanto mais você busca desse finais dos tempos, irmãos, o Senhor, ele quer um coração sincero e um coração que se alimenta dele, se alimenta da sua palavra. E quando você busca intimidade com o Senhor, dedica tempo para ele, mesmo você tendo os afazeres domésticos. Eu não estou falando só de quem estuda, mas de quem quer adorar, ter intimidade com o pai. Ele não ensina, ele não orienta assim para buscar ensinamento, porque não tem o dom da orientação, de ensino, mas ele tem a intimidade dele pessoal com o Criador. Então, ele busca essa pessoa ou ela, né? Só que isso chama adoração, né? Adoração não é só você cantar louvor, irmãos. Adoração é você ser sincero de coração com o Pai, você ser uma pessoa justa, porque você foi justificado pela obra do Messias na cruz, você andar na verdade, você ser uma pessoa bom caráter, de bem, andar com o fruto do Espírito. Você praticando isso, você está adorando o Pai. Porque em Isaías, o Pai fala: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque só adorar de lábios não adianta, você tem que obedecer a palavra. É a obediência que é a maior adoração para o Pai, é a maior demonstração de amor que a gente dá para o Pai. Porque o Pai nos amou mais do que a gente ama Ele. Por quê? Porque Ele entregou o seu próprio Filho para pagar o nosso pecado no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, obedecer a lei no nosso lugar e pagar a nossa dívida. Entendeu? Então, esses estudos profundos que a gente vai trazer aqui, para alguns, para quem não está estudando, não está alicerçado nesses conhecimentos mais profundos, vai ser, para os religiosos, a gente vai estar falando heresia aqui, tá? Nem tudo, que eu vou embasar o vídeo com o irmão Romildo aqui, nem tudo que ele vai falar aqui eu vou analisar. Nem tudo eu vou concordar. Eu vou concordar com 90% do que ele falar. Mas o que eu não concordar, eu vou explicar para vocês o porquê que eu não concordo. Certo? Tem coisas que Deus já nos deu a revelação e eu posso bater o martelo no que ele me entregou e ele já me revelou. Agora tem coisas que Deus vai dando porção. Tem uns que tem mais o dom do conhecimento maior do que outros irmãos. Então a gente tem que reconhecer o dom dos irmãos. Então, às vezes tem coisa que Deus revela para mim que não revela para outro, ou vice-versa. Tem dons que os outros têm que eu não tenho. Então, a gente tem que entender que aquilo que já foi revelado para nós, que Deus já não abriu com o entendimento, eu posso bater o martelo, mas aquilo que ainda Deus ainda tá me dando porção, eu não posso bater o martelo. Às vezes ele já pegou para outro, mas para mim ainda não pegou. Então eu não posso bater o martelo como verdade absoluta em cima de algumas coisas que eu ainda não tenho absoluta certeza, entendeu? Porque eu estaria levando engano. Agora, o que eu tenho absoluta certeza, e eu vou falar o que faz sentido e o que não faz, tá bom? Então vamos lá. Vamos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então muitos não vão entender agora, mas vão entender depois se meditar.
Outros irmãos que já estão mais aprofundados vão entender agora. E é bom para todos assistirem, mesmo que não concordem no momento, mas reflitam, mesmo que não entendam. Tá? Então vamos lá. Vamos trazer o irmão Romildo aqui, o que, que ele vai nos trazer de entendimento aqui. Ah, e vai ser necessário 3 vídeos, tá, irmão? E vocês têm que acompanhar os 3, senão vocês não vão entender. Não adianta ver a segunda parte e não ver o resto, ou ver a primeira e não ver o resto. Falando de alto para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para fazer mais uma live falando sobre a Babilônia novamente. E aí o título da live é aquilo que eu coloquei, aquela capa que nós colocamos aí. Muitos não têm interesse por esse estudo. É um grande erro, viu? Não saber quem é a Babilônia. Das religiões. E ele vai explicar o porquê. Tem irmãos que mais uma vez, não dá atenção para os estudos profundos, entendeu? Quando Yeshua ou Yahushua, o Messias, falou das parábolas, todo mundo correu. E até hoje é assim. Ninguém se esforça para entender a parábola, porque não quer saber. As pessoas querem andar na vontade do seu coração, não quer obedecer a palavra da verdade, entendeu? Por isso que elas não se aprofundam, entendeu? Não precisa você ser um estudioso ferronho, um entendedor profundo, mas pelo menos se esforçar, que o Criador, ele vê o seu esforço, então você vai ter uma intimidade com o Pai, e você não vai ser manipulado nem enganado. Entendeu? Sobre a Babilônia. Porque muitos vão se perder por causa de engano. A foto da capa aí, eu criei essa capa aí. Nós até reformulamos a capa aí, ela ficou melhor ainda. Se quiser aproximar a imagem, Babilônia, a origem das religiões. Então o que acontece, irmãos? Mais uma vez eu quero mostrar que Babilônia é a origem das religiões. E eu quero mostrar também nesse vídeo quem é a Babilônia nos dias de hoje. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão, sobre Babilônia, a origem das religiões e mostrar quem é Babilônia, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: essa live, ela é direcionada ele vai falar o que eu falei. Já tem o entendimento daquilo que nós estamos trazendo aí desde 2017. Tem muitos irmãos que estão me acompanhando aí desde 2017. Então, esses irmãos, eles vão pegar com toda clareza, vão pegar com muita facilidade aquilo que eu vou colocar aqui diante dos olhos dos irmãos. Os irmãos também vão acompanhar em casa, vão acompanhar dentro da Bíblia. E se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode abrir, pode acompanhar. Então, essa live é direcionada para esses irmãos que já estão nos acompanhando desde 2017, que entende a mensagem da justiça, a mensagem do reino, que conhece qual é o nome do Eterno, que conhece qual é o nome do seu Filho. Outros irmãos da o nome, ele está falando o nome verdadeiro que está aí, pipocando aí, né? E que muitas pessoas falam que é heresia, né? Sobre o nome do Eterno, o verdadeiro nome. Irmãos, entendam. Os religiosos falam que é heresia. Por quê? Entendam. O nome do Eterno, ele tem várias nomenclaturas, mas as nomenclaturas do Eterno, elas são de origem hebraica, ou seja, veio da linhagem para bom entendedor, dos judeus. Porque fala judeus assim, mas judeu se pronuncia não com a letra J, porque não existe J na língua hebraica, tá? Para quem não sabe. Por isso, mais à frente vocês vão entender o que a gente vai passar aqui. Então, a nomenclatura, né, do Criador tem várias. Porque ele falou para Moisés, lá no deserto, no livro de Êxodo, Moisés perguntou: Senhor, quem eu digo para os egípcios que quem é o Senhor? Ele disse: diga que eu sou o que sou. Isso significa: eu sou, o que serei e o que há de vir. Eu sou o início e o fim, o que não tem começo e nem fim. Eu sou a plenitude, eu sou o Criador. Eu sou o que faço. Entendeu? Eu sou o que sou e o que serei e o que sempre será. Então isso se traduz eu sou o que sou na letra lá, que é isso aqui, ó, que tá aqui. E o de re, vav re, que significa eu sou o que sou. E o de ve, vav re, e o de re, vav re significa Iahu, que é o nome em hebraico.
Lembrando que tem dois hebraicos, tá? Eu sei que isso não vem ao caso, não interessa para algum, mas é para abranger mais o entendimento. Tem o hebraico antigo e o novo hebraico. O novo, por isso que tem esse nome, essa confusão em o nome do Salvador, porque esse Yahoo é o nome do Criador. Ial também é o nome do Criador. E ele vai explicar por que Ial dos exércitos, né? Que é nomenclaturas, que é o nome em hebraico, que a nomenclatura verdadeira do Criador, né? Yud, Re, Vav, Re, que é esse aqui, né? Daí se origina Yahu ou Ial. E o nome do Messias, Yahushua Hamashia, porque o Messias carrega o nome do Pai, entendeu? E Hamashia quer dizer Messias, em hebraico. Em hebraico, Messias é na nossa tradução. Em hebraico Yahusha Hamashia. Hamashia é Messias em hebraico. E Yau ou Yahushua quer dizer ele traz a salvação, quer dizer salvação, traduzido como salvação, o Salvador, entendeu? Yahushua, entendeu? Então, Iau de Yahushua, Yahushua, salvação, ou Yahushua, Yahu, salvação, entendeu? É assim que se entende. E aí tem Yahushua ou Yashua, entendeu? Só que Yashua é na língua hebraica nova. E Yahushua é na antiga. Só que os dois estão certos. Aí ficou brigando. Ah, não é Yahusha, é Yashua. Aí traz confusão na mente da pessoa que não tem esse entendimento. E ela está procurando entender e estudar e fica... Ah, mas e o nome Jesus Cristo? Nós vamos chegar aí, irmãos. Eu só estou explicando o nome do pentagrama, que é esse aqui. Yud, Re, Vav, Re, que vem do eu sou... E é traduzido como Yahu, que é o nome do Eterno, do Pai, de Deus Pai. Aí vem Deus Filho, que é Yahushua Hamashia no antigo hebraico. E Yeshua Hamashia no novo hebraico. E Ial também, que é o nome do Criador, que ele vai explicar, que é o ar que a gente respira. É tudo que tem em nós impresso. Porque, por isso que no livro de Apocalipse nós vamos ter o nome do Criador na testa. E por que o nome do Criador em hebraico é importante? Porque ele tem um significado. Os números na Bíblia têm significado. As festas da Bíblia têm significado. Os nomes que dão têm significado. Não que você não possa... vamos seguir aqui, daqui a pouco eu explico, para não ficar muito grande o vídeo. E pela primeira vez, já assistiram meus vídeos, muitos não vão entender o que eu vou falar aqui. Mas pode procurar entender assim como os outros irmãos entenderam. Então, o que acontece, irmãos? Mas se não entender agora, entenderão depois. Só não entenderão aqueles que não é servo do Messias verdadeiro. Aquele que é servo, mesmo que não entenda agora, que ainda não despertou, lá na frente o Messias vai usar outros irmãos, ou ele mesmo vai despertar os irmãos escolhidos de Arro para poder despertar eles. Entendeu? No Velho Testamento. Os evangélicos cristãos em si, aí, o cristianismo em peso, eles lêem o Velho Testamento, mas pensam que o Velho Testamento é apenas uma história sobre a nação de Israel. Aquilo que aconteceu com Israel. É para nós também. Partindo lá, desde a época de Adão lá, fala de nós. Pelo Egito. Fala até do mundo. Toda a história de Israel. A história do mundo e da igreja hoje. Não é só de Israel, não. A história de Israel. Você entende o Novo Testamento pelo Velho e o Velho pelo Novo. Um não entende sem o outro. Eles pensam que o Velho Testamento ele foi escrito somente para contar a história de Israel. Porém, eu quero trazer para você que me acompanha em Deus 2017 mais uma vez. A história de Israel conta a nossa história. Isso, conta a história de toda a igreja do Novo Testamento. Exatamente. Então, o Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Exato. Ou seja, o tá Velho escrito Testamento isso, é uma sombra do Novo Testamento. Por isso que lá no Velho Testamento existe a Babilônia. Quando você chega Gálatas, no Novo Efésios, Testamento, em Apocalipse capítulo 18, fala, caiu a grande Babilônia. Babilônia aparece novamente. Então, por que a Babilônia está no Velho Testamento e ela também se encontra no Novo Testamento? Ela se encontra no Velho Testamento, porque no Velho Testamento, Babilônia do Velho Testamento é a sombra da Babilônia do Novo Testamento. Isso, então, nós temos que nos encontrar no Velho Testamento. Nós temos que ler o Velho Testamento
e ver qual é o povo ali, qual é o grupo ali do povo ali que representava nós, para nós ver a nossa história sendo relatada Contada no lá. Velho Testamento. É. O Eterno relatou a nossa história no Velho Testamento. Sim, O Eterno é relatou verdade. a história de toda a igreja no Velho Até Testamento. do mundo Por quê? inteiro, mas Porque principalmente da Israel igreja, né? representa a A igreja, igreja. do Mashiach no Novo Testamento. A congregação Israel é chamada de congregação do Eterno no Velho Testamento. A congregação do Eterno no Velho Testamento, ela representa a congregação do Eterno no Novo Testamento. É a igreja do Eterno no Novo Testamento. Exatamente. Então nós temos que ler o Velho Testamento, procurando nos encontrar no Velho Testamento e ver a nossa história sendo relatada no Velho Testamento. É isso que eu vou trazer para os irmãos, então. Por quê? Porque isso que ele está falando tem a ver, por isso que as pessoas, elas desprezam, principalmente os líderes religiosos. Alguns capítulos, algumas passagens, tanto no livro de Gênesis como no livro de Mateus. Entendeu? Quais são essas passagens? São as passagens que falam da genealogia, entendeu? Ou da linhagem. É importante você ler. Assim, ó, fulano gerou ciclano. Só que como é demorado, as pessoas pulam isso daí. Ciclano gerou fulano, ciclano gerou ciclano e ciclano gerou fulano. Por que essa genealogia a gente tem que ler e ela é importante? Para você saber qual linhagem você pertence. Porque mesmo nós brasileiros ou pessoas de outras nações, qual foi o primeiro povo de Deus? Foi o povo judaico, o povo hebreu, certo? Então nós viemos dessa linhagem, só que ela tem duas linhagens. E ela foi dividida em 12 tribos, entendeu? Então você tem que entender a genealogia, tanto do livro de Gênesis, começo de Gênesis, depois do livro do Evangelho de Mateus, para você saber a linhagem do Messias. Porque da linhagem do Messias, também, desde Gênesis, vem a linhagem do povo de Deus, da igreja. Entendeu? Se você não lê a genealogia, você não vai entender de qual linhagem você faz parte, ou eu, ou qualquer outro. Entendeu? Então vamos lá, vamos dar sequência. Aqui. Então agora o que eu quero dizer para os irmãos? O Velho Testamento não é só para contar a história de Israel, o que aconteceu com Israel, não. É para contar. Por isso que a religião tirou alguns livros da Bíblia, né? O que é considerado apócrifos, né? Que não são inspirados pelo Espírito Santo, segundo a religião, né? Mas tem alguns livros apócrifos, considerados não inspirados, da Bíblia, que são heréticos, que são... eu não recomendo que a pessoa leia. Mas tem outros livros que foram tirados, que são sim inspirados pelo Espírito Santo, e estão de acordo com as Escrituras, que a gente já tem no nosso cano oficial, que é na Bíblia Sagrada. Certo? Só que eles tiraram de lá. Por que tiraram? Para manipular o povo. Porque lá, no livro de Enoque, por exemplo, você entende muitas coisas que são esclarecidas e ele fala muita coisa que os religiosos e os líderes mundiais, governantes, não querem que a gente saiba. Entendeu? Por quê? Porque se você descobrir, seus olhos serão abertos. Vamos lá. Nossa história está lá no Velho Testamento, que haveria de acontecer no Novo Testamento. Então a nossa história, ela foi relatada no Velho Testamento como uma sombra. Agora vai acontecer na realidade no Novo Testamento. E está acontecendo nos dias de hoje. Então, falando isso, vamos dar sequência. Vou começar aqui com respeito a essa questão da Babilônia. Todas as religiões do mundo, seja judaísmo, islamismo, budismo, todas essas religiões da Babilônia. Estão lá no Egito, que as religiões que surgiram lá no Egito, todas essas religiões aí, elas têm origem na Babilônia. Mas qual Babilônia que eu estou falando? A Babilônia de Nabucodonosor? Não, lá de Gênesis. Antes de Nabucodonosor, a Babilônia lá da Torre de Babel, que Nimrod edificou a Torre de Babel ali, chamou ali, a Torre de Babel foi chamada ali. Quem conhece de Bíblia sabe o que a gente está falando, né? Então, teve até novelas, Torre de Babel aí. Cuidado com os ensinos aí. E depois eu vou falar da Babilônia do Apocalipse. Torre de Babel é do maligno. Capítulo 18. Depois nós vamos... ali. Depois eu vou falar da Babilônia de Nabucodonosor, aquela cidade enorme ali que Nabucodonosor construiu. E depois eu vou falar da Babilônia do Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Depois nós vamos ir para o Novo Testamento. Então nós vamos começar lá no princípio. No princípio, quando o Eterno levantou Adão e Eva ali, aquele povo ali, antes do dilúvio, tudo adorava um Criador só. Yahweh dos exércitos. Eles sabiam que existia um Criador.
Eles, Todos esses eles nomes são hebraicos e são nomenclatura do Senhor, tá? Depois nós vamos desembaraçar esse assunto mais pra frente, tá bom? Tenha paciência aí. Quem quer se aprofundar, quem não quer ser enganado, a pessoa, paciência é uma virtude do Espírito. Vocês esperam para chegar, não tirar conclusão precipitada até lá. Se vocês não concordar, depois vocês meditem aí, tá? Não tire conclusão precipitada antes de ouvir a história inteira, ver o filme todo, para você entender. Já teve um comentário aí no meu canal que a pessoa falou coisas precipitadamente. Então vamos lá. chegaram a vários deuses. Eles acreditavam que Yahweh era o Criador, porque Adão ensinou isso para aquela geração ali, para aquele povo ali antes do dilúvio. E depois que aconteceu o dilúvio, Noé gerou 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Jafé, De Sem um e Cã. desses filhos de Noé, Cã, veio Nimrod. Primeiro veio Cush, o Eterno gerou Jafé, Sem depois e de Cã. Cush veio Cã Nimrod. gerou um filho chamado Cush. E Cush gerou um homem Nimrod. chamado Nimrod. Por Olha isso que a genealogia é importante, tá vendo? Agora vai entrar no entendimento. Por que que é importante a linhagem da onde qual a gente veio e a genealogia, tá? Muitos não entendem isso e não concordam, porque não se aprofunda no estudo. Ou se aprofunda de maneira religiosa, com teologia de faculdade que engana o povo. Faculdade de teologia. Você tem que, você mesmo, beber direto da fonte, você sozinho. Você só pega uma base com alguém te orientando no começo, que nem aconteceu comigo. Depois eu caminho sozinho e eu me aprofundo. E aí, conforme eu tenho o coração genuíno para entender a palavra do Senhor, para querer entender, para me aproximar dele e fazer a obedecer a palavra dele, aí ele vai me revelando. E agora, no final dos tempos, ele está revelando grandes coisas para os filhos dele. Coisas que não foram reveladas lá atrás. Por quê? Porque já está chegando a volta do nosso Messias. A vida do anticristo primeiro e a volta do Messias. Então, por isso que o Criador está revelando coisas para os seus filhos que têm intimidade com ele e vai buscando. Entendeu? Coisa que a gente não sabia antes. Fala que Cush gerou a Nimrod. Nimrod era neto de Cã e bisneto de Noé. O que Nimrod fez? Nimrod estabeleceu a religião mundial. Ele queria estabelecer uma religião mundial. Qual religião foi Exatamente. essa? Ela foi chamada de Babilônia. Lá na Torre de Babel. Ali ele tentou criar um governo mundial, um governo único, aonde ele seria adorado. Hoje você ouve falar de governo único mundial? Não, onde vocês escutam falar? Alguns aí. Sabe responder? Vocês já não ouviram isso? Começou na onde? Lá embaixo. Quem colocou no coração da mãe de Nimrod isso daí? Próprio Satanás. Vamos lá. Então o que acontece? Nimrod, ele ouviu falar que só tinha um criador do universo. Yahweh dos exércitos. A palavra Nimrod significa aquele que se rebelou, ou rebelião. Nimrod. Nós sabemos que quem se rebeliou foi Satanás. Satanás. Satanás é que se rebeliou lá no céu e arrastou uma terça parte dos anjos para junto dele. Então, a rebelião ela vem de Satanás. Nimrod é descendente da serpente. Isso. Agora que ele vai falar, presta atenção. Serpente é o simbolismo que se refere a Satanás, tá? É um animal que existiu lá no tempo de Gênesis, tanto é, as pessoas duvidam que o cachorro não late, papagaio não fala, tem papagaio que fala. Antes os animais falavam lá em Gênesis. Tanto é que a serpente veio conversar com Eva, ela não se espantou. Porque tinha um serpente, e a serpente era o animal mais inteligente dentre todos, né? Só que Satanás se incorporou na serpente, que Satanás é o ser espiritual, para enganar Eva, entendeu? Porque Satanás não pode contra Deus, então ele vai destruir o ser humano, então através do engano, entendeu? E aí ele vai dar sequência de explicação aqui, ó. Caim. Tem um vídeo aí que eu lancei aí, onde eu mostro aí que Eva teve relação com a serpente. Olha lá. Você não viu, tá me vendo pela primeira vez? Calma, irmão, não calma. Não julgue o que eu tô falando aqui, mas assista o vídeo para depois você tirar a conclusão. Lá eu mostrei que Eva teve 2 filhos. Um era descendente de Eva com Adão, o outro era descendente de Eva com a serpente. O descendente mas de serpente Eva, pode gerar filho. Irmãos, entenda uma coisa. Tem irmãos aí que eu respeito, que eu sigo o canal deles, que tá falando que esse ensino aí é um ensino porco. Eu não bato o martelo nisso daí que ele tá falando, tá? Eu não posso... Mas tem sim um sentido, tem um sentido. Pelo estudo que a gente faz, tem significado e tem um sentido. Eu não vou bater o martelo nisso aqui, que a serpente teve relações com Eva. A serpente ali, ele não se refere ao animal serpente.
Ele se refere a Satanás que incorporou a serpente. Ele pode sair da serpente e tomar forma humana e se relacionar com uma mulher. Aí você fala, como isso é possível? Lê lá o começo de Gênesis. Porque teve duas quedas. Primeira de Satanás e uma terça parte dos anjos, que vieram desobedecer o Criador, queria se igualar ao Criador, o Criador derrubou eles de lá, ele trouxe uma terça parte dos anjos. Depois teve uma outra queda dos vigilantes, que eram anjos também. E diz Gênesis, leia lá no começo de Gênesis. Eu não vou dar tudo mastigadinho não, vocês têm que se esforçar e estudar, irmãos. Vai lá no começo de Gênesis, está escrito que os anjos do Criador desceu os sentinelas, saíram dos seus principados, abandonaram o seu principado e tomaram forma humana e se deitaram com mulheres, certo? E geraram gigantes. Por isso que veio o dilúvio sobre a terra. Não foi só por causa do pecado do homem, mas por causa do que os anjos fizeram. E esses anjos, inclusive, ensinaram tecnologia para os seres humanos. Tecnologia que o Criador ia ensinar mais lá na frente. Não era o tempo. Mas como o Satanás estava aqui na terra e os seus anjos, eles ensinaram para encontrar o Criador, colocar no coração do homem para o ser humano ser igual a Deus, como ele tentou Eva. Sereis como Deus, depois de comer do fruto, né? Sereis como Deus, né? Então, isso ele colocou no coração de Semíris, mãe de Nimrod também. Ó, você não precisa adorar um Deus. Você pode ser o seu próprio Deus ou fabricar um Deus para você, entendeu? Ou que ela fabricou, que era o próprio filho Nimrod, né? Então, e ali começou as religiões, o início da religião, né? Religião significa religar com qualquer Deus, inclusive com o Criador. Por isso que o homem criou a religião. Só que quem liga com o Criador é só Yahushua HaMashiach, o Filho, lá no Novo Testamento, tá? A religião é um meio do homem tentar se religar com Deus, porque o homem caiu e pecou e está tentando uma forma de se religar com Deus. E ele achou que por meio da religião, porque o Antigo Testamento tentava se comunicar com Deus por meio da religião mesmo, certo? Só que era sombra. Aí depois não ia ser mais por religião, sim, espírito e verdade, sinceridade de coração, como o Messias falou para a mulher samaritana, entendeu? Então, que os irmãos têm que entender é isso, que se os anjos teve relação com mulheres, na Bíblia fala lá, tanto no livro de Judas dá um pequeno detalhe, como no livro de 2 Pedro, leia lá, Evangelho de 2 Pedro, como no começo de Gênesis. E mais detalhes ainda abrangentes tem no livro de Enoque sobre isso, certo? Então, esses anjos fizeram sexo e geraram gigante, por isso que veio dilúvio, por essa abominação, que eles se deitaram com mulheres. E ensinaram as tecnologias, fazer o homem fazer espada, fazer arma cortante, as mulheres maquiagem, fazer feitiço, ensinaram a mulher a fazer feitiço, entendeu? Porque eram anjos caídos, que desobedeceu o Criador, entendeu? Por isso que o Criador mandou o dilúvio, entendeu? É o que ele vai explicar aí, entendeu? Porque, como que você acha impossível Satanás ter feito relação com Eva, né? Não é impossível, eu não bato o martelo nisso, como eu estou falando. Mas também não considero como heresia total, não. Porque isso faz muito significado, sim, irmão. Se você meditar e pensar nas escrituras, faz sentido, né? Mas bater o martelo de tudo eu não bato, tá? Porque é uma coisa muito complexa de se entender. Mas que faz sentido, faz sim. Mas mais pra frente nós vamos estudar isso. Veja os 3 vídeos para vocês entenderem. O descendente de Eva com Adão era Abel. Aí veio 2 linhagens em cima da terra, a linhagem de Adão e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim era a descendência da serpente com ela. Quando Noé veio o dilúvio, que Noé entrou dentro da arca, Noé entrou dentro da arca com a sua mulher. A sua mulher chamava Noema. Noema era da descendência de Caim. Então, de Noé com Noema, nasceu 3 filhos. Jafé, Sem e Cã. Cã era descendente da serpente. Cã era descendente de Caim, era descendente da serpente. E ela deu à luz a 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Cã puxou ela, Cã puxou Caim. Puxou a Sem Jafé, já não. E aí, desse Cã, nasceu Cush. De Cush nasceu Nimrod. Nimrod se rebelou contra o Criador. Nimrod era joio, era descendente da serpente. Ele se rebelou com o Criador e falou, vamos fazer uma torre, primeiro para poder tentar fugir da água. Porque sabe que o Eterno
tinha matado todo Isso, mundo, no o dilúvio dilúvio. tampou todas as montanhas. Então eles fizeram uma torre muito alta e Se queria caso subir o para essa Criador torre mandasse dilúvio de novo, né? fazer com que essa torre chegasse até os céus. Chegar ao céu é Provavelmente para simbólico, poder... que ele queria se igualar a Deus, igual o Satanás fez, colocou a mesma coisa no coração, né? Não é chegar ao céu literalmente, é que ele queria se igualar a Deus, queria fazer o nome dele na terra. Não que seja errado evoluir, não é isso, mas a evolução que ele queria era se igualar a Deus, era se rebelar contra o Criador, entendeu? Então, aí ele fez a torre alta, justamente se o Criador mandasse outro dilúvio, aí não ia alcançar, por causa da torre que era muito alta, na mente dele, né? Mas o Criador não ia mandar mais dilúvio, ele falou que vai acabar agora, se ele tiver que acabar, vai acabar com fogo, não é mais com dilúvio, né? Porque ele fez até o arco-íris no céu, é o símbolo da aliança, mesmo que tenha tempestade, o mundo não vai acabar mais com o dilúvio, vai promover desgraça, mas não vai acabar em dilúvio, mas vai acabar em fogo, vai ser destruído com fogo. Não o mundo em si, a terra, depois eu explico isso também. Capaz de mais um dilúvio, se o Eterno quisesse acabar com a terra mais uma vez com água, eles pensou que eles subindo para cima da torre eles ficariam livres dessas águas. Segundo, que ele se rebeliou contra o Criador. Então, Nimrod, ele criou a religião babilônica. A religião babilônica foi fundada por Nimrod e sua mãe, chamados Semérides. Eles fundaram a religião babilônica. Por isso que aparece, então, a Babilônia, ela aparece aí, ó, na Torre de Babel. Babel vem de Babilônia. Então, o que acontece, meus irmãos? Dessa religião fundada por Nimrod e Semérides era sua mãe. Dessa religião fundada por Nimrod e Semérides é que surgiu as demais religiões do mundo inteiro. Exatamente. Lá no Egito, eles adoravam Semérides. Porque, ó, para vocês entenderem, irmãos, antes que eu me esqueça. Mas como assim? A mulher de Noé era da descendência da serpente e Noé se casou com ela, que era descendente de Adão e de Abel. E depois que Caim matou Abel, Sete entrou no lugar de Abel. E aí veio gerando geração em geração. Aí veio a tribo. E a tribo de Judá é onde veio o Messias. Entendeu? Aí tem tribo de Efraim, de Rubens, de Judá, de Issacar, de Naphtali, de Dan, a tribo de Manassés, a tribo de... Tem várias tribos. Benjamim, né? Tem várias tribos, são 12 tribos. Aí, por que Cã, o Noé, tanto é que ela foi buscar a Noêmia, né, em Maleque, porque tem dois Maleques, né, na Bíblia. Tem o Maleque do bem e o Maleque do mal, da linhagem de Caim. E Maleque do mal era pai de Noêmia. E Noé foi buscar ela lá porque ele gostou dela. Mas lembre-se que o Criador falou, Yahushua, ou Yeshua, como vocês preferirem chamar, ele falou assim, como é que ele falou? Agora fugiu da minha mente, irmãos. Esqueci. Eu vou lembrar, eu volto. Sim, da semente do joio e do trigo. Que os discípulos queriam tirar o joio que estava plantado no meio do trigo. Aí o Senhor falou, não, porque você pode arrancar o trigo junto, deixar ele crescer junto. E no dia da ceifa, que é quando no final do fim dos tempos, eu vou enviar os anjos, que são ceifeiros, e vai separar o joio do trigo. E o joio vai lançar no fogo, que é um simbolismo da condenação no lago de fogo. E o trigo recolherei para mim. Porque os dois são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Porque o inimigo se transfigura em anjo de luz. Então, para confundir, deixa crescer junto. Então a linhagem se misturou. Tanto a linhagem de Adão e Abel e Sete, com a linhagem de Caim. Entendeu? Só que no final dos tempos, Deus vai separar essas linhagens. Porque uma linhagem é maldita. Não que a pessoa, às vezes, que vem da linhagem de Caim, ela é necessariamente má. Às vezes ela
ela rompe essa maldição nela. Que nem ela não é, mas ela rompeu. Mas já o Cã, que era o filho dela, já não rompeu. Entendeu? Tanto é que o próprio pai amaldiçoou Cã. Mas ele não amaldiçoou Cã, porque ele viu Cã nu. Cã viu o Noé nu, como conta Gênesis, né? Foi porque Cã fez outras coisas com o pai dele. Fez outras abominações. Entendeu? Que no livro de Gênesis não conta, mas em outro livro que está fora do cano bíblico, conta as abominações que Cã fez. Aí onde Noé amaldiçoou não só Cã, mas a sua descendência. Entendeu? E os outros ele abençoou, tanto Jafé como Sem. Entendeu? Então, nem todas as linhagens que vêm, porque quando o Messias veio, tem uns que se convertem, tem uns que não. Entendeu? Porque Caim, ele teve a oportunidade. O Criador deu a oportunidade dele se arrepender. Ele não quis. Entendeu? Ísis, Horus e Osíris. Lá tinha a deusa Ísis, Horus e Osíris. Ela representava lá Semiramis. Lá tinha Horus, representava lá no Egito. Nimrod. Lá tinha lá só mudou Ísis, o nome. Horus e Osíris, que representava Tamuz. Então, essa trindade que foi fundada lá na Babilônia, ela alcançou as religiões em todo o mundo. Vou explicar um porquê. E todas essas religiões do Egito, com Ísis, Horus e Osíris, se originou lá na Babilônia. Por quê? Porque a religião babilônica foi fundada através de Nimrod e a sua mãe Semiramis. Semiramis, quando Nimrod morreu, Semiramis falou que o espírito de Nimrod voltou e entrou para dentro do útero dela, e aí ela ficou grávida e nasceu uma criança chamada Tamuz. Tamuz... porque na verdade é assim. O que aconteceu para vocês entenderem melhor? Nimrod era filho de Semírides. Só que Semírides não deixava Nimrod ter relação com mulher nenhuma. Porque, além de ser filho dela, mas ela achava ele muito bonito. Então, ela adorava o filho. Então, ela adorava o filho com uma adoração, não de mãe. Mas ela sentia atração pelo filho. Acho que foi o primeiro incesto que teve, né? No mundo. Então ela teve relação com Nimrod, porque os dois eram da semente da serpente, ó a abominação aí. Aí tiveram relação e aí gerou Tamuz. E aí lá na frente Nimrod morreu. E aí ela falou que quando o filho Tamuz nasceu, que era a reencarnação de Nimrod no Tamuz, entendeu? Daí você já vê a outra religião saindo aí, a religião espírita, entendeu? Que fala de reencarnação, sendo que o Senhor fala de ressurreição, entendeu? Daí você vê os enganos, ó. Se você tiver olhos espirituais e discernimento espiritual, estudar as escrituras, você já vê o começo das religiões, várias religiões é onde está o engano. A principal Babilônia tem umas religiões que está mais inserida na principal, que ela é a Babilônia principal. Mas todas as religiões foram criadas por homem, não veio do Criador, entendeu? O Criador que criou a religião do Antigo Testamento só para testar o homem, para ser sombra da outra que viria. Porque Satanás colocou a mão, nos mandamentos religiosos lá. Então Deus teve que renovar, e aí tinha que fazer o sacrifício perfeito. Não ia ser sacrifício mais de matar animais para expiar pecado, de ida ao templo, de sacrifício, como que se fala? Cerimônia religiosa mais. Entendeu? O sacrifício perfeito seria o cordeiro, que representa Yahushua HaMashiach, e representa o Messias, que alguns conhecem como Jesus Cristo. Entendeu? Para ensinar que era o próprio Nimrod. O pai se transformou no filho no ventre de Semiramis. O pai se reencarnou novamente e veio na terra. Então aí você consegue ver agora uma trindade maligna. Nimrod, Semiramis, sua mãe, e Nimrod voltando na forma de Tamuz, voltando na forma do filho. Uma trindade maligna. Por isso que quando chega no Egito, lá tem Ísis, Horus e Osíris. Por quê? Porque Ísis, só mudou o nome. Osíris é Nimrod, Semiramis e Tamuz. Só mudou o nome. Quando você chega na Grécia, tem outros nomes diferentes. É Zeus. Não sei se é Afrodite. Afrodite. Cada lugar
essas três personalidades receberam nomes diferentes. E aí, quando chega lá, daqui a pouco nós vamos ver aí, quando chega na época de Constantino, dentro do cristianismo, lá está também Nimrod, Semiramis e Tamuz. Ó, agora, não se espante. Ninguém tá atacando a religião de ninguém aqui. A gente fala contra o sistema religioso, não contra indivíduos, contra pessoas. A gente fala para abrir os olhos de muitos que estão inseridos na Babilônia, nas religiões fraudulentas. Quem não quiser concordar, irmão, tá livre, tá? Ninguém tá impondo nada a ninguém tá atacando a fé de ninguém. Só que não se escandalizeis, porque o que ele vai falar aqui vai confrontar a fé de muitos. Se a fé tá no Senhor, Yahweh dos exércitos, ou Yahweh, no Elohim, ou tá num outro Deus, que a pessoa acredita que é o Criador, mas não é. Então vamos lá. Quem? Deus, Maria e Jesus. Olha lá. Por isso que em Apocalipse aparece Babilônia novamente. E aí eu vou explicar para os irmãos por quê. Então Babilônia é a origem das religiões. Aí o irmão colocou aí. Babilônia é a origem das religiões. Quem fundou Babilônia? Nimrod, Semiramis e Tamuz. É a origem da Babilônia. Presta atenção nisso aqui, porque na hora que eu mostrar a Babilônia do Apocalipse, capítulo... Não, essa imagem aí não é. Aí colocou aí, mas na verdade, essa imagem aí ela não encaixa perfeitamente, porque usaram José. Na verdade é Deus, Maria e Tamuz. Porque eles não falam que foi Deus que gerou o menino no ventre de Maria. Então é Deus. Deus é quem? Nimrod. Deus seria Nimrod. Maria, Semiramis e Tamuz, Jesus. Aí a imagem encaixaria perfeitamente. Então o que acontece, irmãos? Eu estou dando aqui a pincelada. Então o que acontece? A palavra Babilônia no Velho Testamento, ela aparece... essa imagem sim. Ela aparece mais de 250 vezes. Aí, essa imagem aí. Nimrod, Maria, Deus, Maria, que é a Semiramis, e Jesus, que é Tamuz. E Tamuz. Essa é a imagem que a religião traz. Esses três personagens. Esse não é o nosso Criador. Não se engane achando que seria o Criador do universo. Não é. Que está falando de Maria e de filho do Eterno dessa terra, que não é não. O Yahweh, Semiramis e Tamuz. É assim que a Bíblia identifica esses três personagens aí, que o cristianismo usa para poder falar que é o nosso Salvador, a mãe dele e o pai dele. Não é não. Isso aí é Nimrod. O cristianismo, por que o cristianismo usa? Na Babilônia. Porque Roma roubou o cristianismo. Quem é Semiramis, né? Quem é Tamuz. Você pega isso que eu sempre falei. E colocou o ensino. Você entra na internet, no Google. Porque na verdade nem cristianismo é o nome que Roma inventou. Não é cristianismo, é seguidor do Messias. A gente chama de cristianismo porque isso foi ensinado desde novo, está no nosso subconsciente. Para tirar não é de uma hora para outra, irmãos. Por isso que o Criador está revelando no final dos tempos muita coisa para os seus servos. Entendeu? Coisas que eu até, quando um irmão falou para mim, o nome do Criador não é esse. Eu revoltei contra o irmão, que ele fez um comentário no meu canal. Hoje eu entendo e peço perdão para esse irmão. Entendeu? Mas eu vou explicar por quê. Vamos dar sequência aqui. Então a palavra Babilônia aparece mais de 250 vezes no Velho Testamento. E a palavra Jerusalém, e Al-Shalom, já falei disso em outros vídeos, aparece mais de 700 vezes. A Babilônia, a palavra Babilônia, a cidade Babilônia do Velho Testamento, ela representa a mulher de Satanás, a igreja de Satanás. Exatamente. Já a palavra Jerusalém e Al-Shalom representa... Por isso que eu falo que a igreja verdadeira somos nós, o corpo de Cristo. O Criador e os... Perdão, seu filho Yahushua habita dentro de nós mediante o Espírito. Nós somos o... Perdão, irmãos. Me engasguei aqui. Nós somos o templo do Criador. A igreja e a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E está onde? Está lá em Apocalipse, capítulo 19. Eis que eu vi a nova Yal-Shalom, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 1. Eis que eu vi a nova Yal-Shalom descendo do céu como esposa para o Cordeiro, para o Mashiach. Então é a esposa do Cordeiro. Essa cidade, ela representa a esposa do Cordeiro, a cidade santa que está lá no céu.
a nova Yahweh Shalom. Agora, a Babilônia daqui da terra, ela representa a igreja de Satanás. A noiva, a esposa, a igreja de Satanás, Babilônia. Então, Babilônia, a falsa noiva, ela né? sempre foi inimiga. Que está descrita lá no livro de Jerusalém Apocalipse. E Yahweh Shalom. Por isso que é bom ler o livro de Apocalipse. Revelação a Babilônia representa o povo de de Yahushua, o Messias, para a igreja Mas dele. aí o que acontece então, irmãos? Tem a igreja verdadeira e a igreja falsa. Quando... A igreja falsa é a Babilônia, a da terra. A Jerusalém não é Jerusalém terrena, é a Jerusalém espiritual, que é a igreja do Criador. Que lá em Efésios fala, derruba o muro entre os gentios, perdão, são os outros povos, outras nações, né? Que se juntam aos judeus, que é o povo terreno. Ei, meu Deus. Perdão, ataque espiritual isso aqui, irmãos. É só pra mim não falar a verdade. Tomar água aqui. Tô comendo um negócio, acabei engasgando com ele aqui. Aí, hoje aconteceu várias batalhas aqui pra mim não gravar o vídeo. Vocês nem imaginam. Depois eu conto pra vocês. Pra quem crê, né? Aí, Apocalipse fala da falsa noiva, né? Então, o templo de Deus somos nós, a igreja verdadeira. Por isso que a gente já saiu da Babilônia, a gente já reconheceu quem é a Babilônia. Entendeu? A falsa noiva, a prostituta que fala de Apocalipse. Entendeu? Ó, vou parar por aqui e vou dar sequência, senão o vídeo fica grande, tá? Então tem que ver os 3 vídeos, tá, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Não interprete mal, não fale que eu tô coisando heresia. Se não quiser ver o canal mais, eu tenho que revelar as verdades. Graças a Deus o Criador está trazendo muitas verdades bíblicas para acordar o povo, porque a gente vai ter o nome do Criador na testa. Não, eu vou explicar daqui a pouco. Não que você não possa chamar o nome Jesus Cristo. Você pode, desde que você entenda, busque entender qual é o nome verdadeiro. Quando você aprender, não é de uma hora para outra, porque eu às vezes chamo Jesus Cristo às vezes ainda. E eu chamo no meu vídeo, às vezes eu falo Deus, que é uma nomenclatura que se refere a qualquer Deus que você quiser, não só o Deus das Escrituras. Então por isso que eu uso o nome Yahweh a partir de agora, o nome Elohim, entendeu? Para ficar claro isso, tá bom? E eu uso o nome Messias ou Yahushua. Mas, para quem ainda não está familiarizado, desde que você chame Jesus e saiba que você se refere àquele que morreu na cruz para pagar o seu pecado, e se refere ao Criador da Bíblia, aí tá certo, mesmo que você fale o nome errado, tá bom? Se inscreva no canal, badale o sininho, bem-vindo a novos inscritos e compartilhe os vídeos. Fui!